bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça e desconstruir o manifesto de campanha chamado Brasil Produtivo, também conhecido como VOT 99. O nosso objetivo aqui é entender linha por linha a visão super ambiciosa que esse projeto propõe para o futuro. É um material totalmente focado em duas grandes promessas: reconstruir a indústria e alcançar o que eles chamam de soberania tecnológica. Então, tem muita coisa complexa para a gente desempacotar hoje. Mas antes de destrinchar a mecânica do plano, pensa num paradoxo absurdo logo de cara. Como é que um país tão rico em recursos naturais, com um potencial humano gigante, acaba refém e dependente quase que 100% de tecnologia que vem de fora? Pois é uma vulnerabilidade imensa. E essa é exatamente a grande charada que o texto tenta resolver. Entender onde a gente errou nas últimas décadas para, a partir daí, propor um caminho totalmente novo. Para entender tudo isso de forma clara, o nosso roteiro de hoje é bem direto. 1. A visão. 2. Problemas estruturais. 3. O plano 2045. 4. Estratégia de comunicação. E, por fim, 5. Potência tecnológica tropical. Começando pela fundação. Número 1. A visão do Brasil produtivo. A ideia principal aqui é, literalmente, pular fora daquela velha e exaustiva polarização ideológica. A campanha posiciona o crescimento econômico e tecnológico não como uma escolha, mas como a prioridade número 1 e inegociável da nação. Eles enquadram tudo isso com um senso de urgência enorme, dizendo que o futuro tem que ser construído em cima de trabalho qualificado e tecnologia e que essa mudança precisa começar ontem. Passando agora para o diagnóstico. Número 2. Identificando os problemas estruturais. Olha o tamanho do gargalo que o texto aponta. A gente tem um país gigantesco exportando montanhas de matéria-prima bruta para fora. Legal, mas do outro lado da moeda, a gente importa absolutamente tudo o que é complexo. Chips, fertilizantes essenciais, satélites, softwares. O argumento deles é que o país simplesmente parou de investir em pesquisa e engenharia ao longo das décadas. E o resultado? Uma desindustrialização severa e uma economia super vulnerável a qualquer choque global. Só que a economia é apenas metade da história, viu? O documento argumenta que esse atraso tecnológico é fortemente agravado pela nossa própria política. Eles descrevem o sistema todo fragmentado, com excesso de partidos, uma fogueira de interesses pessoais e de curto prazo, e essa bagunça institucional, somada a uma falta total de planejamento estratégico de longo prazo, é a âncora que impede o país de sair do lugar. E como consertar essas rachaduras? É o que vemos agora na parte 3, o Plano 2045 de 5 pilares. A lógica desse plano de ação é bem direta e sequencial. Presta atenção nos passos. Começa na reindustrialização inteligente, o que puxa o segundo pilar, a soberania tecnológica, e o terceiro, a educação técnica. Depois, avança para o quarto pilar, que é uma reforma profunda do Estado, para finalmente culminar no quinto, a tão sonhada produtividade nacional. E quando a gente fala de reindustrialização aqui, não é sobre reabrir as fábricas do século XX, não. O alvo é o futuro absoluto. A ideia é criar empregos de altíssima complexidade em áreas como defesa, energia e biotecnologia. O manifesto foca no desenvolvimento interno de tecnologias de ponta, como semicondutores, drones e inteligência artificial, para transformar a nação de uma mera consumidora num desenvolvedor global. Agora, uma das coisas mais surpreendentes do manifesto é a abordagem para a reforma do Estado. Eles propõem, sem meias palavras, auditar o próprio governo usando inteligência artificial. A ideia é que algoritmos mapeiem ineficiências em tempo real, garantindo transparência total e cortando aquela burocracia excessiva e os privilégios políticos. É transformar a máquina pública em algo puramente técnico e eficiente. Mas como convencer o público de tudo isso? Vamos para a parte 4. A estratégia de comunicação da campanha. Um plano ambicioso desses precisa ser muito bem embalado, certo? E a tática aqui é fugir totalmente da linguagem política tradicional. Eles apostam pesado em uma pegada digital, estética futurista, músicas cinematográficas e uma distribuição massiva em formato de vídeos curtos no TikTok e no Reels. É uma comunicação pensada para resgatar o otimismo e um tipo de patriotismo moderno para uma galera que já está exausta do debate político comum. E tudo isso é amarrado por frases de efeito que vão direto ao ponto. Uma declaração central do documento afirma exatamente isso. O país não nasceu para depender. É um gatilho emocional fortíssimo. Eles pegam aquela frustração que todo mundo sente com o atraso econômico e transformam num sentimento coletivo de orgulho, quase como um chamado urgente para a ação. A grande sacada da campanha é igualar o avanço tecnológico com a independência de verdade. Eles pegam um assunto árido, que é política econômica, e transformam num grito de guerra fácil de compartilhar.
O recado é super direto. Hoje em dia, se você não produz a sua própria tecnologia, você não tem soberania nenhuma. Ponto final. Juntando todas essas peças, chegamos à seção 5. Uma potência tecnológica tropical. Qual é a verdadeira linha de chegada de tudo isso? A ambição do projeto é gigante. O objetivo principal é não virar as costas para os nossos recursos naturais, mas usar essa riqueza toda como combustível estratégico. Juntando isso com a educação e ciência, a meta é fazer uma transição monumental, deixar de ser um mero exportador do setor primário para virar uma potência capaz de produzir inovação pesada. O encerramento do manifesto resume toda a jornada. A promessa é romper definitivamente com esse complexo de inferioridade tecnológica. Ao invés daquele ciclo infinito de exportar commodity barata para comprar produto tecnológico caro, o documento defende que o único caminho viável é se tornar um polo que produz conhecimento, indústria e independência real. Então, para a gente encerrar nossa análise, a pergunta provocativa que fica martelando é a seguinte: um plano altamente estruturado em 5 pilares, embalado por vídeos curtos no TikTok e promessas de inteligência artificial, tem fôlego para sobreviver ao labirinto que é a política do mundo real? O projeto está todo mapeado no papel. Mas será que é realmente possível reescrever o código-fonte de uma nação inteira e colocar tudo isso em prática? Fica a reflexão.